Bem-vindos e bem-vindas à aula 3. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais a teoria de Jean Piaget, o chamado construtivismo, e seu diálogo com o socio-interacionismo de Vygotsky. Piaget nasceu em 1896, na Suíça, e morreu em 1980. Piaget é um expoente, ainda hoje, no pensamento filosófico e educacional, sendo que suas teorias impactam nas maneiras pelas quais se pensa e se atua sobre o desenvolvimento e aprendizagem humana. O construtivismo, que é a corrente teórica elaborada por Piaget, busca a compreensão da origem do pensamento e se pauta no fundamento de que o desenvolvimento humano ocorre em estágios sucessivos que tem uma base biológica e fisiológica, mas que precisa fundamentalmente da interação do indivíduo ou desse organismo biológico com o meio social, o meio histórico, o meio cultural. E o desenvolvimento cognitivo, por se pautar em um processo, em estágios sucessivos, é considerado um processo evolutivo, que passa por uma série ordenada de mudanças que vão do concreto ao abstrato e do individual ao coletivo. Então, foquem bastante nessa ideia do desenvolvimento progressivo, sucessivo. Não se pode passar de uma etapa a outra pulando uma. Tem que se passar por todas as etapas até se chegar numa etapa final de desenvolvimento. Isso agregando mecanismos biológicos, cognitivos, genéticos, com a interação social desse organismo, dessa pessoa, com seu meio e com outros indivíduos. Isso é muito importante na teoria do Piaget. E antes de falar um pouco mais sobre essas fases do desenvolvimento, ou os estágios do desenvolvimento, vamos fazer algumas comparações entre Piaget e Vygotsky, que são dois teóricos muito importantes ainda hoje para a educação, tanto para as teorias educacionais, quanto para a prática cotidiana dentro da sala de aula. No material da aula 3, disponível no ambiente virtual, vocês encontram alguns quadros. Observem primeiro o quadro 1. Nesse quadro, vocês têm algumas comparações entre o construtivismo e o socio-interacionismo. Por exemplo, o papel da pessoa que aprende. Vamos pensar na criança. Um papel ativo para os dois, para as duas teorias. Quer dizer, a criança tem um papel ativo, efetivo no seu desenvolvimento e na sua aprendizagem. O professor, que é um outro elemento importante, né? Para o construtivismo de Piaget, o professor deve garantir a eficiência do aprendizado e oferecer um outro ponto de vista para o aluno. Já para Vygotsky, ou para o socio-interacionismo, o professor é um mediador. Ele faz a mediação do aprendizado. Ele oferece ferramentas, ele apresenta novas relações para que a criança vá daquela zona de desenvolvimento real, que é o que ela já sabe, ela já sabe responder, solucionar alguns problemas, e o professor atua fazendo a ponte para o que ela vai alcançar, o conhecimento que ela vai alcançar, a zona de desenvolvimento potencial. Então, o professor atua nesse meio, nessa ponte, fazendo a mediação, oferecendo novas ferramentas, novas formas de olhar os problemas,
etc. Vejam que o professor, em ambos os casos, né, no construtivismo e no socio-interacionismo, também tem um papel bastante ativo, importante, que não é uma relação hierárquica, simplesmente de transmissão de conteúdos. Não, para o construtivismo, o professor ele garante a eficiência do aprendizado, fazendo com que o aluno entre em contato com objetos da sua própria realidade, com problemas da sua própria realidade, e no socio-interacionismo o professor faz a mediação. Em ambos os casos, fica bem claro que o aluno tem um papel bastante ativo na própria construção do conhecimento. E o ambiente também é bastante importante para ambas as teorias. Então, para o construtivismo de Piaget, o ambiente de aprendizagem valoriza o professor. Ok, mas é um ambiente que o professor tem um papel muito importante, mas um papel também de motivação, um papel de apresentação de objetos que fazem sentido para os alunos. E o ambiente da teoria de Vygotsky deve auxiliar. Lembrem da ideia de mediação. O ambiente também é um espaço de mediação. Ok? Então, pensem nesses diferentes elementos que devem agir de forma conjunta. Vocês têm também nesse material o quadro 2, que coloca algumas divergências e convergências entre essas duas teorias. Vejam que nas equivalências, né, as convergências, duas coisas muito importantes. Ambas as teorias valorizam a interação entre as pessoas como fundamento da aprendizagem e do desenvolvimento. Interação entre as pessoas, interação entre as pessoas e o meio. Lembrando que meio não é só espaço físico, mas também o contexto histórico, contexto social, político, econômico, ok? A própria organização da sala de aula. E ambas as teorias entendem a pessoa, o ser humano, como atuante, como ativo no seu processo de desenvolvimento de aprendizagem. É muito importante, ok, pessoal? Essas duas ideias. Então, na perspectiva construtivista, agora voltando um pouco mais para Piaget, o desenvolvimento da inteligência significa a adaptação do indivíduo a novas situações. Okay? Sendo que a criança, vamos falar da criança, né? Mas o desenvolvimento acontece na teoria piagetiana até a fase da adolescência. Esse desenvolvimento da inteligência, desenvolvimento cognitivo, ele é a adaptação do indivíduo a novas situações, mas ele deve acontecer dentro daquelas fases. Não se pode esperar, dentro dessa perspectiva, que uma criança que esteja aqui pela idade na primeira fase, ela tenha um desenvolvimento relativo à última fase. Não, tudo acontece no seu devido momento, ok? Então, as fases do desenvolvimento, os estágios do desenvolvimento para Piaget são divididos da seguinte maneira, por idades, ok? De 0 a 2 anos de idade, a criança se encontra no estágio sensório-motor. De 2 a 7 anos, no estágio pré-operatório. De 7 a 12 anos, no estágio operatório concreto. E de 12 a 16 anos, no estágio operatório lógico-formal. Cada uma dessas fases tem a sua característica específica, as suas características específicas. Não vou me focar tanto nisso agora, porque todo o material da aula traz bastante detalhes sobre isso. O material que vocês encontram lá no ambiente virtual, vocês têm quadros diferentes que dão para vocês cada uma das características, ok? Dê uma olhadinha, que eu acho que vai ser muito mais produtivo. Okay? Uma outra ideia do Piaget é que a aprendizagem
é o próprio desenvolvimento. Quer dizer, a aprendizagem não é um resultado do desenvolvimento, mas é o próprio desenvolvimento. Isso também é muito importante para se pensar a educação, ok? Então, pensar os estágios do desenvolvimento junto com a educação escolar pressupõe que todo e qualquer desenvolvimento cognitivo somente será efetivo se realizado por meio da interação entre sujeito e objeto. Aquilo que eu estava falando um pouco antes, né, que o professor oferece possibilidades de o aluno entrar em contato com o objeto. O objeto pode ser um objeto mesmo, ou uma situação, um problema, dependendo da fase de desenvolvimento em que a criança está, para que essa criança tenha novas experiências, aprenda a resolver esses problemas, a lidar com esse objeto de maneiras diferentes. Então, é fundamental essa relação, essa interação do sujeito com o objeto. Só assim a criança ou adolescente poderá se adaptar a novas situações, desenvolver sua inteligência, sua aprendizagem e se desenvolver como pessoa. Para isso, lá no material também, vocês vejam o quadro 7, que coloca algumas diferenças entre a sala de aula tradicional e a sala de aula construtivista. Lembrando desses 3 elementos importantes para Piaget. O indivíduo, okay, que tem sua base biológica, mas deve estar em interação. O professor, o indivíduo aqui pensando mais na criança, no aluno. O professor, que possibilita, que garante o aprendizado efetivo. E o meio também tem que ser bastante organizado. Por isso a importância de uma diferenciação entre a sala de aula. Se vocês olharem nesse quadro, é muito interessante ver a sala de aula, até nos remete um pouco à nossa própria educação, ou até a educação que a gente, as estratégias pedagógicas que ainda são vigentes hoje, né, numa sala de aula tradicional. Então, um currículo rigorosamente, que obedece rigorosamente a regras estabelecidas. Enquanto na sala de aula construtivista, o currículo é flexível. Depende daquilo que os alunos trazem, aquilo dos interesses, dos problemas que os alunos trazem. Na sala de aula tradicional, isso é muito importante, pessoal. Os alunos são considerados como uma folha em branco. Uma folha em branco sobre a qual o professor vem e imprime seu conhecimento, imprime normas sociais, imprime regras. Isso na sala de aula tradicional. Na sala de aula construtivista, a criança não é vista dessa forma. A criança é vista como um ser ativo, que já traz alguns conhecimentos, que já traz algumas situações, algumas questões de contexto, ok? E olha a minha diferença. Dependendo da maneira como a gente vê a criança não entende nada, ela só vai se tornar alguém lá no futuro, quando ela se tornar um adulto, quando ela passar por todas as fases do desenvolvimento da aprendizagem, a gente vai ter uma estratégia pedagógica, geralmente mais hierarquizada, né? O professor ensina e o aluno aprende, simplesmente isso. Quando a gente pensa numa outra lógica, a construtivista, por exemplo, a gente vê a criança de uma outra maneira. Consequentemente, as práticas pedagógicas vão ser outras. Não vai funcionar essa relação hierárquica de professor ensina, aluno aprende. Isso é muito importante, pessoal, seja na educação bilíngue, seja na sala de aula não bilíngue, né? Ensinando outras disciplinas. Então vejam esse quadro, existem outras comparações muito interessantes e muito importantes. Basicamente, o que esse quadro traz pra gente é o seguinte: a sala de aula tradicional é focada em conteúdos e medidas de desempenho. Conteúdos e medidas. Já a sala de aula construtivista é um ambiente de confrontação de problemas da vida cotidiana.
ok? Vejam a diferença. Mas, pessoal, lembrem-se de que toda teoria, ela é contextualizada também e ela tem limites. A teoria dos estágios do desenvolvimento de Piaget, ela é muito importante, muito utilizada, mas em alguns casos ela é utilizada em situações muito específicas, que acabam normalizando as crianças, o comportamento das crianças. O que isso significa? Porque quando a gente pensa que a criança se desenvolve de acordo com determinadas fases, com determinados estágios de desenvolvimento cognitivo que vem lá do biológico e que precisam da interação humana, né, da interação no seu meio. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente estabelece, querendo ou não, expectativas de comportamento, de desempenho, de aprendizagem para essa criança. Se ela não corresponde a essas expectativas, o que a gente faz? Nós, né, professores, ou adultos, pais, entre outros, que vivem com as crianças, o que a gente faz? A gente diz, bom, essa criança está fora da norma, está fora do padrão, precisamos fazer alguma coisa. Hoje em dia, o que se tem feito muito com essas crianças que escapam da norma, escapam desses estágios, né, das expectativas? Buscam-se profissionais de saúde. Então, muitas crianças com ditos problemas de aprendizagem, problemas de conduta, são encaminhadas para profissionais de saúde para fazer diagnósticos, como, por exemplo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Aquela criança bem agitada ou bem desatenta, que não tem o desempenho esperado para aquela fase. Então vejam que é muito importante ter o conhecimento, dominar as teorias, mas também ter consciência dos limites dessas teorias e que os usos feitos dessas teorias podem muitas vezes não corresponder àquilo que o autor propunha e colocar a criança em situações bastante complicadas, como essa, né, do encaminhamento de alunos da educação para a saúde. E a gente tem que se questionar um pouco